E eu quero começar a falar com vocês agora, nesses próximos dias, sobre a justiça de Deus, sobre a justiça do nosso Deus. Tem muitas pessoas, irmão, que elas estão passando pela vida e não estão vendo a justiça de Deus acontecer. A causa dela parece que não é ganha. Pastor, por quê? O que está acontecendo? Talvez o que está acontecendo, irmão, é que você não tem fome, você não tem sede de justiça. Em Mateus capítulo 5, eu vou mostrar duas passagens aqui para você, antes de ir para o nosso texto principal. Nosso texto principal de hoje está lá em Lucas, mas primeiro nós vamos ver Mateus 5. No versículo 6, o Senhor Jesus diz assim, capítulo 5, versículo de número 6. Ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olhem para mim, irmãos. Quem são as pessoas que serão saciadas, que vão matar a fome, que vão matar a sede de justiça? São aqueles que desejam de todo o coração. Jesus está dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede. Tem gente, irmão, que parece que não tem fome, parece que não tem sede. Ela busca, mas busca como quem não quer. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, eu mostrei essa mensagem aqui na quarta-feira. Nós falamos sobre muitas coisas, né? O texto, ele dá muitas revelações, mas eu queria pegar ele para falar só uma coisa aqui com você, só um detalhe aqui. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 6 também. Diz assim, 13, 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O assunto aqui do texto, né, é o amor de Deus. Olhem para mim. Quem não achou, pessoal, não se preocupe em procurar não. Você lê aqui, às vezes o pastor já está pregando, já está indo até para outra e você ainda está lá procurando. Não, fica ligado aqui que a melhor coisa para você é ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então presta atenção, fica ligadinho. O assunto aqui de 1 Coríntios 13 é o amor de Deus. Paulo fala sobre as características do amor de Deus. E ele diz que o amor de Deus não folga com a injustiça. Ele não se alegra com a injustiça. Mas a palavra folga, quando a gente aqui no Brasil pensa em folga, a gente pensa em descanso. É verdade ou não é? Amanhã é minha folga, amanhã é meu dia de descanso. Tem muita gente, irmão, que ela está folgando com a injustiça. Ela está vendo o inimigo fazer coisa errada na vida dela e ela está assim, de braços cruzados. Seja o que Deus quiser. Se for a vontade de Deus. Não é assim não, irmão. Você tem que ter uma atitude mais forte com a injustiça. Lá em Marcos 11, não precisa abrir não, mas você vê o Senhor Jesus entrando no templo. Quando ele viu homens praticando injustiça no templo, irmão, ele não chegou calminho não, ele chegou com truculência. A Bíblia diz que ele derrubava as mesas dos cambistas, não permitia que ninguém levasse nada pelo templo, e ele falava com voz de força ali, dizendo, olha, a casa do meu pai está escrito que ela é casa de oração, e vocês estão querendo fazer dela um covil de ladrões. O pior ladrão que tem é o demônio, irmão. Se você está vendo o demônio agir na sua vida, você não pode consentir, não. Você tem que chegar com força. Porque hoje, sabe quem que é a casa de Deus? Sabe quem é o templo do Espírito Santo hoje? Diga assim, sou eu. Você é o templo de Deus. Não aceita o diabo roubar você não, irmão. Fazer farra na sua vida. Me perdoa a palavra feia, mas não aceita não. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Amém? Ele entrou, você manda ele sair com fé. Não, olha para mim, irmão. Não folgue com a injustiça. Tem gente que está dormindo, pessoal. Né? O missionário R.R. Soares, no curso Fé, ele usa uma expressão lá que diz assim, que a justiça não socorre aquele que dorme. E é verdade. Tem gente que está dormindo, vendo os direitos dela serem roubados, e ela não está fazendo nada. Não, você tem que acordar hoje, tomar uma posição e falar, não, Deus, eu tenho fome de justiça, eu tenho sede de justiça, então eu não vou folgar. Eu vou lutar até ver cumprida a minha justiça em nome de Jesus. Diga amém. Agora nós vamos para Lucas capítulo 18, que é o texto que eu quero falar um pouco mais com vocês hoje. Lucas 18. E aqui Deus tem algumas coisas importantes para nos ensinar. Lucas capítulo 18, começando lá no versículo de número 1. Capítulo 18, verso 1. A introdução aqui, ela é de Lucas. É Lucas quem vai falar o que nós vamos ler agora, no versículo 1.
Está escrito: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olhem para mim, por favor. Quem disse isso aqui foi Lucas. O Senhor Jesus, ele vai contar uma história, uma parábola. Só que antes de Lucas contar o que Jesus contou, ele já deu o tema. Não tem aquela coisa que a pessoa conta uma historinha e depois que termina ela fala moral da história. Ou seja, significado. Tem isso ou não tem? Lucas já deu a moral na introdução. Ele já falou antes. A história que nós iremos ouvir agora é sobre o dever. A palavra lá do texto original é a palavra necessidade. É necessário. Nós temos o dever e temos a necessidade. Do quê? De orar sempre e nunca desfalecer. Só que aqui tem uma coisa. O filho de Deus, a filha de Deus, sabe que precisa orar todos os dias. Acredito eu, creio eu no meu coração, que todos vocês que aqui estão são homens e mulheres de oração. Que todos os dias você vai a Deus em oração. E por que o crente ora? O crente ora pelo mesmo motivo que ele come, pelo mesmo motivo que ele bebe, pelo mesmo motivo que ele dorme. O seu corpo tem a necessidade do alimento, tem a necessidade do sono, do repouso, do descanso. O seu espírito também precisa se alimentar e também precisa descansar. Mas o nosso descanso, o descanso do nosso espírito não é enquanto você dorme. Quando você dorme, quem descansa é a sua carne. Mas você já percebeu que às vezes você dorme e acorda, parece que você está todo quebrado? Já aconteceu? Eu dormi, mas não descansei? Quem já aconteceu isso aqui? É porque o seu espírito não está descansado. Aonde que o meu espírito descansa? Na presença de Deus. É quando você ora. Às vezes você fala assim, eu estou tão cansado. Às vezes, olha para mim, irmão, por favor. Às vezes você está cansado, mas você não está precisando dormir. Às vezes você está cansado, você está precisando orar. Amém? Você está cansado, mas você está precisando, não é fechar o olho e roncar. Você está precisando é dobrar o joelho. Vou ser sincero com você, olha para mim. Às vezes, meia hora de joelhos vai deixar você muito mais descansado do que 8, 9, 10 horas de sono. Eu sei disso. Eu estudava, já contei isso aqui várias vezes para os irmãos. Eu estudava, pessoal, e os meus últimos anos do ensino médio era aula de período integral. Eu entrava às 7 da manhã, saía às 5 horas da tarde. E eu ia para a igreja todo dia. Todo dia. Eu ia na igreja segunda, terça, quarta. Segunda, quarta, sexta e domingo eu ia na igreja no centro da cidade. Terça, quinta e sábado eu tinha um culto que eu fazia no bairro, eu era pastor numa comunidade no bairro. E de dia, no sábado, eu ainda ia no culto de jovens na igreja do centro. Então eu estava o tempo todo ou na escola ou na igreja. E quando chegava, irmão, às vezes à madrugada, eu acordava para orar. Eu lembro que o meu pai às vezes chegava para mim e falava, menino, você não dormiu hoje, você ficou a noite inteira orando, várias vezes. Irmão, às vezes eu levantava, pessoal, eu nem sabia que horas era, devia, sei lá, ser 3, 4 horas da madrugada, eu orava até ver o sol nascer na janela. Parecia, quando eu via brilhando, eu falava assim, eu ia ver que horas que era, ainda dava tempo de dormir mais um pouquinho, dormia mais 1 hora para levantar. Irmão, não ia para a escola cansado, não voltava cansado. Parece que aqueles momentos ali que eu ficava na presença de Deus me davam um renovo, me davam uma força. Você precisa orar todos os dias. Amém? Só que aqui, eu estou fugindo do assunto. Aqui, quando a Bíblia fala orar sempre, não é essa a oração da comunhão. É claro que nós precisamos orar todos os dias para ter comunhão com Deus. Amém? Mesmo que você não precise de nada, você não precisa de nada, na sua vida está tudo bem, mesmo assim você ora para ficar com Deus, para ter comunhão com Deus. Diga glória a Deus. Agora, aqui o assunto é outro. Você vai perceber aqui na história que uma pessoa tinha uma necessidade, que ela estava precisando de algo, e ela lutou até alcançar aquilo que precisava. Então, o que Lucas está dizendo ali sobre orar sempre, é orar, meu irmão, de forma fervorosa, persistente, por algo que você precisa. Você está precisando da cura? Você está precisando de um milagre na sua família? Pastor, na minha casa tem uma pessoa que está perdida, na prostituição, no adultério, no vício.
Pastor, eu estou com uma causa na justiça que não sai de jeito nenhum, problema financeiro, pastor, minha vida está toda amarrada. Irmão, você precisa orar com perseverança até ver a resposta. Orar sempre, orar com perseverança e nunca desfalecer, não desistir. Vamos ver a história agora que Jesus conta. Capítulo 18, verso 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouçam o que diz o injusto juiz. Versículo de número 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Olhem para mim, irmão. Tem algumas coisas aqui que você precisa entender. Depois ainda tem mais um outro versículo que eu vou falar, mas aqui tem algo que eu preciso explicar para você. Algumas parábolas que Jesus contava, ele usava a figura de um rei, de um pai, de um senhor, para representar Deus. Amém? Aqui ele usa um juiz, mas esse juiz da história não representa Deus. Jesus aqui, ele não está fazendo uma comparação. Ele está fazendo um contraste, ele está mostrando exatamente a diferença. A diferença. Ele mostra um juiz mau, um homem que não temia nem a Deus, nem temia a homem algum, e que foi vencido pela perseverança da viúva. A viúva sabia que ele era mau, que ele não estava nem aí para ninguém. Ele só fazia o que ele queria. Mesmo assim, irmão, ela perseverou, insistiu. Foi insistente. Me perdoa a palavra que eu vou usar. Foi chata. Eu vou bater na porta desse juiz até ele me atender. Chegou um momento que aquele juiz, ele disse, acho que é o versículo 6, que é o 5, ele diz assim, ainda que não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como essa viúva me molesta, né? É o versículo 5. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Em outras palavras, eu vou ajudar essa mulher para ela parar de me encher a paciência. Aí, para nós entendermos o que Jesus está querendo dizer, a gente tem que ver o versículo 6. Ele diz assim, ouçam o que diz o injusto juiz. Aí ele fala, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? O que Jesus, irmão, está dizendo é o seguinte, se até aquele homem mau atendeu a mulher por ela perseverar, imagina Deus que é bom. Vocês entenderam? Tem outro texto na Bíblia que Jesus mostra uma coisa parecida. Aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito assim, Jesus diz assim, Mateus 7:7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. 8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, Jesus está dizendo, olhem para mim, Jesus está dizendo que se a porta não está abrindo é porque eu não estou batendo. Se eu não estou encontrando é porque não estou procurando. E se eu não estou recebendo é porque não estou pedindo. Aí ele fala no 9. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Agora o 11, para nós é o principal. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe o pedirem. Jesus está dizendo, se até um homem mau, quando ele quer,
ele sabe fazer o bem, imagina Deus que sempre é bom. Vocês entendem isso, irmão? Irmão, até o homem mau, você consegue arrancar o bem dele. Imagina Deus, irmão. Você pode ter certeza, nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém nesse mundo quer você tão bem quanto Deus. Não tem nenhuma pessoa que tenha tanto interesse na sua felicidade como o Senhor Deus tem. Se até do mal você consegue arrancar uma coisa boa, imagina daquele que só tem bondade. Eu dei um exemplo aqui hoje no culto das 6 horas da manhã, só para você entender um pouquinho melhor. Vem aqui, irmão Rogério, vem cá, Jean, vem cá, por favor. Fica um de cada lado aqui, fica um nesse... Olha aqui, pensa aqui comigo, ó, só para ficar bem claro para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Imagina que o meu irmão Rogério aqui, ele é uma pessoa muito boa, generosa. É aquela pessoa que ajuda todo mundo. Já o Jean não, o Jean ele é um cara mau. Ele é duro. Faz cara de mal aí, Jean. Já está fazendo, Jean? Está fazendo? Está convencendo vocês aí, pessoal? Tá não, né? O Jean também é bondade pura, mas só no exemplo agora aqui. O Jean é um cara ruim. Ele é aquele cara que você não arranca nada dele. Aí, você chega para o Jean. O Jean, ele é o quê, pessoal? Ele é mau. Amém? Só no nosso exemplo aqui. Mas ele é o quê? Ele é mau. Ele é gente boa, mas no exemplo aqui ele é mau. O que ele é? É mau. Olha para o irmão e fala, o Jean é ruim. Viu? É ruim. Olha para mim, pessoal. O Jean é ruim. É ruim. A irmã entendeu. Tem uns irmãos que estão pegando. Olha para o pastor. Você está precisando de uma coisa e você vê o Jean. Você fala, puxa vida. Estou precisando de um dinheiro aí, rapaz. Estou com umas contas. Só encontrei o Jean. Vou pedir para o Jean. Aí pensa comigo. Você chega no Jean e você fala, Jean, estou com uns problemas aí, cara. Preciso de uma ajuda. Você não dá uma força para mim? E o Jean fala assim, pega aqui R$100. Você fala, opa. Se do Jean, que é ruim, eu conseguir arrancar R$100, do Rogério, que é bonzinho, eu posso arrancar 1.000. Quem entendeu, diga amém. Vocês entenderam agora? Obrigado, meus irmãos. Vocês são uma benção. Os dois são pessoas boníssimas, tá, irmão? Pelo amor de Deus, aqui. Só que olha aqui para mim. Vocês entenderam agora? Irmão, se até de quem não vale nada você consegue, imagina de Deus que é bom. Você tem que tirar da sua mente aquela imagem de que Deus talvez não queira abençoar você. Eu acho que Deus não quer me curar. Eu acho que Deus não quer que eu prospere. Irmão, se até meu pai que é mau, ele quer me ver bem na vida, imagina Deus que é bom. Amém, irmão? Se até eu que sou mau, irmão, sou pecador, o que eu mais quero na vida é ver meu filho crescer, ter sucesso, imagina Deus, irmão. Deus quer muito mais que eu. Jesus está dizendo isso. É para você ir orar a Deus com confiança, porque se tem alguém que deseja o seu bem, esse alguém é Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora, tem um detalhe. É necessária fé. Jesus diz assim que tem certas coisas que você tem que buscar com perseverança. Você tem que clamar de dia e de noite. Lembra lá do versículo de número 6? Vamos voltar? Lucas 18, versículo 6. Né? Ouça o que diz o injusto juiz. 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Aí é que está, irmão. Tem que clamar de dia e de noite. Tem gente que não está clamando, tem gente que está dormindo. Você tem que ter sede, tem que buscar de todo coração. Não pode folgar com a injustiça. A injustiça está acontecendo e você está folgando. A Bíblia fala lá em Provérbios 6 que a gente tem que aprender com a formiga, irmão. A formiga tem o tempo em que ela descansa. No inverno você não vai ver formiguinha lá na sua cozinha lá tentando arrancar Não. Ela já fez isso no verão. Naquele tempo do frio ela está bem tranquila. Irmão, vai chegar o tempo de você folgar. Mas você vai folgar com a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Quando você vê o cumprimento da sua oração, a resposta, diga amém. Até lá, irmão, até lá, irmã,
Você tem que ser fervoroso, você tem que buscar Deus de dia e de noite, clamar de todo o coração. Amém, meus irmãos? É necessário fazer. Aí ele diz, ainda que tardio para com eles. Pastor, mas no meu caso parece que está demorando. Não, não está demorando. A questão é que realmente, irmão, está faltando fé. Você vai no capítulo 18 mesmo, né, no versículo 8 agora, que eu não tinha lido ainda com vocês, o Senhor Jesus ele resume tudo aqui, ó, 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus vai atender você logo, irmão. Só que olha o que ele diz. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé na terra? É aqui que está o segredo, irmão. Tem muitas pessoas que quando Deus vem, aliás, quando Jesus voltar, já vai estar muito claro que a fé das pessoas já não vai ser como deveria ser. Mas eu costumo dizer que quando ele vem para atender você, às vezes ele não te encontra com aquela fé. Ele encontra você já desanimado. Lá em Eclesiastes 5, vamos lá, por favor. Eclesiastes capítulo 5, lá no meio da Bíblia. Eclesiastes capítulo 5. Quem achou, diga glória a Deus. Vou esperar um pouquinho que vocês estão procurando, eu também estou. Essa palavra aqui não estava no meu esboço, lembrei dela agora. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 6. Eclesiastes capítulo 5, verso 6. Quantos acharam? Digam amém. Olha só o que diz. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Não peque com a sua boca. O que mais? Nem digas diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das suas mãos? Deus está dizendo que você não pode dizer diante do anjo que foi um erro. Eu entendo, irmão, que a Bíblia fala que todos os anjos de Deus, eles são espíritos ministradores de bênção, são eles que entregam a bênção, eles trazem a resposta. Você ora, Deus dá ordem aos seus anjos para que eles vão e entreguem aquilo que você está pedindo. Só que tem pessoas que quando o anjo de Deus vem trazer a resposta, o anjo encontra ela falando que foi um erro. Como assim? Eu oro, mas nada resolve na minha vida. Eu vou para a igreja, mas parece que Deus não olha para mim. É por isso que as bênçãos não chegam. Porque quando vem Deus para te responder, Ele não encontra fé em você. A pessoa que tem fé não retrocede. Vocês conhecem Hebreus 10, 38? Eu vou pedir para eles colocarem ali. Hebreus 10, 38 diz assim, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo é aquele que alcançou a justiça. Nós estamos falando sobre justiça. Eu quero justiça. Você quer justiça? O justo é aquele que vive da fé. E o homem que vive da fé não recua, não retrocede. Tiago capítulo 1, versículo 5, Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém lança em rosto e ser-lhe-á dada. Tiago está dizendo que se você precisar de justiça, de sabedoria, você pode pedir a Deus. Mas na verdade você pode pedir tudo. João 14, 13, Jesus disse, tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então você pode pedir sabedoria, mas você pode pedir o que você precisar. Amém? Agora lá no versículo 6, Tiago 1, 6, diz assim, peça porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ou seja, não é firme. Amém? A onda do mar, ela vai. Mas ela o quê? Ela volta, ela retro. O que estava escrito lá em Hebreus 10, 38? Se ele recuar, a onda do mar recua. Tem gente que recua.
Ela faz a oração, olha para mim, ela faz a oração da fé. Deus, eu vim aqui buscar a bênção. Mas daqui a pouco ela está lá, mas no meu caso não tem jeito. Quem está entendendo, diga amém. Você não está agradando a Deus. O meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele desistir, minha alma não tem prazer nele. Tiago diz, peça, porém, com fé. Tiago 1,6, não duvidando. Porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer com quem é assim? Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você recua, você não vai receber. Ah, pastor, eu oro, mas não acontece, porque você recua. Exatamente porque você fala isso. Ah, não acontece, você acabou de recuar. Acabou de retroceder. Não pode, irmão. Jesus disse que os escolhidos de Deus clamam a Ele de dia e de noite, eles perseveram. A viúva estava lá batendo na porta do juiz. Juiz, o juiz não queria atender ela estava lá no outro dia. Juiz, aquela mulher, meu irmão, perseverou. Você tem que perseverar. Você não pode dizer diante do anjo que foi um erro. Irmão, nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, uma batalha invisível, nós não vemos. Efésios 6,12, Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, nós estamos numa luta, mas não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas. É uma luta contra um inimigo invisível. Irmão, agora que, enquanto nós oramos, existe um inimigo que está fazendo de tudo para tentar impedir você de receber sua bênção. Sabia disso? Daniel capítulo 10, vamos lá. Daniel, livro de Daniel capítulo 10. Olha a batalha sendo travada no mundo espiritual. Daniel estava fazendo uma oração e mal sabia ele que ele estava no meio de uma guerra. Daniel capítulo 10, vamos começar no versículo 1 mesmo. Está escrito assim, ó. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, trata de uma guerra prolongada. Ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Como é que foi isso? Como é que Daniel teve essa resposta? Verso 2. Daniel começa a contar o testemunho dele. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então olha para mim. Daniel queria uma resposta de Deus. Por 3 semanas ele não folgou, ele não se alegrou. Você não folga com a injustiça, você folga com a verdade. Você não se alegra com a injustiça, você se alegra com a verdade. Então ele disse, estive triste. E ele fez um jejum parcial. O que é o jejum parcial? É quando você come, mas você tira algumas coisas. Ele disse, manjar desejável não comi. Ele comeu, mas não comeu manjar desejável. Ele gostava de comer um bife lá, comer uma carne, não comeu. Ele ficou só no quiabo, no como é que chama aquele que todo mundo gosta? No jiló, ficou só nessas coisas. Amém? Ficou só no quiabo, no jiló, no brócolis que a criançada gosta, né? Vocês são tudo fã? São, não? Que é isso? Tem que aprender. Hoje vai ter brócolis aí, você vai ficar no almoço. Aí voltando, olha para o pastor. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Foi o jejum parcial. O jejum parcial você come, mas você tira. Tem gente que gosta muito do doce. Não, vou ficar 21 dias sem o doce. Ah, eu gosto muito do café, vou ficar 21 dias sem o café. E tem o jejum total, que é quando você não come nada, não bebe nem água. Aí você fala, Deus, eu vou ficar... O primeiro jejum que eu fiz foi quando eu me converti, eu fiz um propósito com a minha família. A gente ficava das 6 da tarde até a meia-noite num propósito de oração e a gente não comia nada. Então, das 6 da tarde a gente já sabia, a gente não come mais nada e chegava à noite, à meia-noite depois a gente comia. Eu lembro até que foi o meu primeiro jejum e o primeiro jejum que eu quebrei. Porque eu me distraí, peguei um chiclete, comecei a mascar. Aí eu estava indo no caminho,
Aí o meu pai também estava mascando chiclete, o meu tio estava no jejum com a gente. Aí quando o meu pai ofereceu o chiclete, ele, não, Zezinho, eu estou no jejum. Aí eu esqueci, né? Aquela coisa. Mas o jejum é assim. Mas tudo bem, o assunto aqui não é o jejum. O assunto aqui é a consagração. Daniel, por 21 dias, ficou naquela tristeza, buscando a Deus. No 21º dia, Deus mandou um anjo falar com ele. Eu não vou ler todo o texto, depois você lê tudo com calma. Mas eu vou mostrar algumas partes. 5. Levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como a turquesa, o rosto parecia um relâmpago, os olhos como tochas de fogo, os braços e os pés com a cor do bronze ensacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Era um anjo poderoso que foi lá falar com Daniel. Amém? Vamos pular um pouquinho, senão tem muita coisa, mas vamos adiantar, senão a gente fica muito tempo nos detalhes. Vamos direto para onde a gente precisa. Versículo 12. Então me disse, ele já estava falando, mas aí ele fala uma parte que é importante para nós. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha que coisa linda. Aquele anjo falou para Daniel, eu vim aqui e eu já estou voltando lá para a briga. A luta não para, irmão. Você tem uma vitória hoje, amanhã o inimigo vai tentar de outra maneira. Depois de tanta luta, a senhora conseguiu trazer seu marido para a igreja. Glória a Deus. Mas daqui a pouco tem lá um amigo chamando ele para ir para o bar de novo. Ô Zé, vamos lá, Zé. É assim ou não é? Sabe o que significa? Que você tem que perseverar. Tem que continuar batendo na porta do juiz. Quem entendeu, diga amém. Ah, pastor, mas eu não aguento. Não, é porque você não tem sede. Agora, quem tem fome, quem tem sede de justiça, vai ser saciado. Você tem fome de justiça? Então você tem que buscar Deus de todo o coração. Deus vai nos dar essa bênção aqui hoje. Quem crê, diga glória a Deus. Eu vou fazer uma oração de 2 minutos. Você vai orar comigo. Eu vou dobrar o joelho. Se você puder, dobre comigo. Quem não puder, pode ficar sentado mesmo. Mas feche os olhos, por favor. Pai, eis-me aqui. Diante, Senhor amado, do teu altar, eu venho para pedir, ó Deus, que o Senhor perdoe os meus erros, meus pecados, minhas falhas. Senhor, tu conheces tudo sobre mim. O Senhor sabe tudo, Deus. Não há nada que eu possa esconder de ti. O Senhor sabe aonde fui, com quem fui, por que fui. O Senhor sabe tudo. E se alguma coisa te desagradou, eu te peço, perdoa-me. Assim como os irmãos da nossa igreja estão orando agora. E estão dizendo, Pai, me perdoa. Me lava com o sangue de Jesus. Limpa meus olhos, meus ouvidos, minha mente, o meu coração. Apaga o meu pecado, minha transgressão. Ajuda-me a consertar aquilo que eu quebrei. Tem pessoas que vão sair daqui e vão procurar alguém para pedir perdão, para confessar alguma coisa que aconteceu. E tem outros, meu Deus, que estão orando agora e eles não estão pedindo perdão, eles estão perdoando. E eu, meu Deus, nessa oração também perdoo. Perdoo alguém que falou mal de mim, alguém que desejou o meu mal. Eu perdoo em nome de Jesus. Não me deve mais nada, porque eu também quero não dever nada para o Senhor. Obrigado, Pai. A Ti seja o louvor e a glória para sempre. Fiquem de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Levante as mãos agora. Agradeça a Deus. Aleluias. O perdão chegou para você hoje. É tão lindo ser perdoado. É tão lindo saber que a misericórdia e a fidelidade de Deus guardam você todos os dias. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu perdão que sempre está comigo. Em nome de Jesus.
Amém. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná. Levante o pão para o Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai todos e comei. Amados, comam do pão, podem comer. Feche os olhos, porque esse momento é um momento santo. Poucos pães multiplicou, poucos multiplicou, água em vinho. Vem família. Levante o cálice para o céu. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai todos e bebei. Bebam todos, podem beber. Jesus, quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. E agora você vai orar. Até o último momento, aproveita tudo agora. Levanta as mãos. Tem uma bênção de Deus chegando para você. Tem um socorro de Deus chegando na tua vida. Oh, glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, irmão, talvez você chegou aqui hoje num momento tão difícil da tua vida. Parece que para você nada funciona. Parece que para você nada dá certo. Mas Deus está contigo, Ele está te abraçando aí agora. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão, aleluia, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Levanta as mãos e dá glória a Deus. Louve ao Senhor. Você tem um advogado que luta por você, meu irmão. Você tem um juiz do céu que vai bater o martelo em seu favor. Quem crê, diga glória a Deus. Oh, alabachorabacandarabassurabalabacantarabalaba. Cadê aquele glória a Deus? Oh, aleluia. Não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam. Jesus está por perto.
eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atirem a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de sua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Agora eu quero a igreja cantando bem forte, canta! Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, advogado. O meu Jesus é pra mim, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Oh, meu advogado, meu advogado, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre. Então levanta as mãos agora bem alto e receba a justiça de Deus na sua vida, meu irmão. Receba a cura em nome de Jesus. Eu levanto a minha voz agora como ministro do Evangelho e eu digo: diabo, vai embora. Pegue a sua doença, pegue o mal que você está colocando nessa família e saia em nome de Jesus. Igreja, é hora de batalha. Você está no tribunal de Deus. Levanta a voz e ora. Meu Deus, manda fogo neste lugar. Vai queimando todo o mal, vai queimando toda a obra do diabo, vai queimando todo demônio, todo espírito maligno. Nós dizemos agora: todo mal, sai, sai. Cadê a igreja? Cadê aquela voz de batalha, aquela voz de guerra? Tudo que não presta, em nome de Jesus, saia, para nunca mais voltar. Pode levantar as mãos e dar glória a Deus agora. E agora é para dar glória a Deus e não é para parar mais não. Vai dando glória. Oh, aleluia. Oh, e canta lá, oh, alabashuri balacanturi balabasila balacanturi andala barridolo mi canta la barriba labashuri balabalaba. Receba a justiça de Deus na sua vida. Oh, e canta lá balabashuri balabalaba.